Amém? Graça e paz, queridos. Parei de trabalhar agora. Comecei a meditar um pouquinho na palavra de Deus. E estava meditando aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5, que fala sobre a Arca da Aliança no templo de Dagom. Deus começou me dando aqui algumas revelações que foram profundas. E eu quero compartilhar com os irmãos revelações profundas sobre a palavra de Deus. Amém? Está escrito assim: e os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Benezer e a Ascode. E os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. E quando os moradores de Ascode se levantavam de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E eles pegaram a imagem de Dagom e puseram de volta no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os de Ascode, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Ascode não pisam a soleira da porta até o dia de hoje. Amém? Eu estava meditando e começou a vir, a minha mente, Deus começou me dando algumas coisas profundas que me chamaram a atenção. Repare que falar da arca da aliança é falar do próprio Deus, porque a arca tipifica e representa o Deus Todo-Poderoso. E fazendo uma exegese da imagem da arca, e Deus começou me mostrando por que é que a arca foi feita e qual era a visão, que o povo tinha que ter da arca, e Deus começou me dando essa visão. Repare que a arca da aliança, ela é feita de madeira, Isso quer dizer que quando o povo olhasse para a arca, iria lembrar do livramento que Deus deu ao povo através da arca de Noé, através da madeira. A arca, aleluia, era feita de madeira, depois ela foi revestida com ouro, Quer dizer, se alguém olhasse para a arca, iria ver que Deus, aleluia, é o Deus do ouro, o metal mais precioso, A arca também ela tinha 2 varais. E esses varais eram colocados ali para que a arca ficasse no ombro dos sacerdotes. Os 2 varais, se você olhar para dentro da palavra de Deus, você vai ver lá no livro do profeta Jeremias, que Deus pergunta a Jeremias: Jeremias, o que tu vê? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. E Deus disse: viste bem, meu filho, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Isso quer dizer que a vara representa a palavra de Deus. Se você parar para analisar também, você vai ver que a arca da aliança tem 4 argolas, uma em cada ponta.
aquelas argolas, se você parar e analisar, você vai ver que representa ali a aliança que Deus fez com a humanidade aos 4 cantos da terra. Falar de aliança é falar da aliança adâmica, aliança abraânica, aliança mosaica, né? Aleluia! Louvado seja todo tipo de aliança, né? Aliança noética, aliança mosaica e a aliança feita ali na cruz do Calvário em Cristo Jesus, a nova aliança. Então, quando o povo olhasse para a arca, iria lembrar, né, da aliança que Deus fez aos 4 cantos da terra, né? A arca também tinha a sua tampa em cima, tinha 2 querubins, né? Se você olhar para os querubins, você vai ver a visão do profeta Isaías, que, né, lá no livro de Isaías, capítulo número 6, né, que a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, né, e ele via os querubins, né? Se você olhar para os querubins que estão em cima da arca, você vai ver que eles são 2 querubins feitos de uma peça só, de ouro puro, de ouro maciço. Repare que os querubins, eles têm asas de anjo, quer dizer, celestiais. Corpo de homem, quer dizer, terreno, mostrando que tudo aquilo que está ligado no céu está ligado na terra. A Bíblia diz que esses querubins, eles eram ligados pelas asas em cima, e eles eram ligados pelo joelho embaixo, mostrando que tudo que estiver ligado em oração aqui embaixo está ligado lá em cima. Se você olhar para o querubim, você vai ver que o rosto do querubim não era de homem, era rosto de criança, né? E o querubim olhava para o centro da arca, para dentro da arca, mostrando que para herdar o reino de Deus tem que ser como criança. Para estar diante de Deus tem que ser puro, tem que ser santo, tem que buscar santidade, tem que ser santificado, não é de qualquer maneira. Aleluia! Que nós entramos na presença de Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E o mais importante não é o que está dentro, não é o que está fora, mas é o que está dentro. Para o homem, o que está fora é o que importa, mas para Deus o que importa é o que está dentro. Louvado seja Deus. Lembra que Deus falou com Samuel: Samuel, não olhes para a aparência, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, mas eu contemplo por dentro, eu contemplo o coração. Então Deus valoriza muito aquilo que está dentro. E o que estava dentro da arca era um pote com maná, né? Ali quando Deus sustentou o povo com maná no deserto, né? O povo era dependente de Deus, né? Através ali do maná, né? Eles colhiam o maná pela manhã e eles faziam tudo o que queriam com o maná durante o dia, porém não podiam deixar para o outro dia, né? Que se deixasse para o outro dia, aquilo estragava e ficava podre, né? Para que o povo realmente ficasse na dependência de Deus, irmão. Nós temos que ser dependentes de Deus a cada dia. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. No outro dia de manhã, o maná caía de novo e o povo colhia, né? Ali é o poder de Deus de sustentar o homem no deserto. Louvado seja Deus. Ali dentro da arca também tinha ali a vara de Arão. Sabemos que a vara de Arão é um cajado, irmão. O cajado, depois a madeira, depois que você tira da árvore, ela morre, ela seca. Aquilo ali era uma coisa seca. Mas Deus deu vida àquilo ali para mostrar que ele era Deus na vida de Arão, né? Aquela vara seca, ela floresceu, mostrando o poder de Deus de mudar a história, de mudar o cativeiro. Deus, ele dá vida àquilo que está morto, assim como ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha da viúva de Naim, né? Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Ali também, dentro daquela arca, estavam os 10 mandamentos, né?
Todo homem, ele tem que ter mandamento, irmãos, ele tem que ter lei. Um homem que não anda na lei e no mandamento, irmãos, ele é uma folha, louvado seja Deus, lançada ao vento, né? Onde o diabo leva para onde quer. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Um homem sem lei, louvado seja Deus, o diabo faz o que quer, leva para prostituição, né? Leva para cachaça, leva para o pagode, leva para bebida, leva para contenda, leva para confusão, né? Leva para macumba, né? Tudo tá bom para ele, tá tudo tranquilo, né? Fazendo sempre a vontade do diabo, sendo conduzido pelo inimigo da nossa alma, né? Esta é a visão que eu tenho. Essa é a visão que Deus me deu da Arca da Aliança. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela faz questão de dizer que, aleluia, o povo já estava na terra prometida, terra que mana leite e mel. Porém, o povo estava pecando e o povo estava errando. Ele era o sacerdote, os filhos de Eli foram levantados como sacerdote por ele, porque Eli já estava velho. Porém, os filhos de Eli não tinham reverência, não tinham respeito. Irmãos, nós sabemos que sempre, se você, né, começar a passar as páginas seletivas da Bíblia, você verá que, aleluia, você verá que o povo sempre perde batalha quando peca, quando erra. Se você parar e analisar, você vai ver que todo homem que peca e que erra, ele acaba perdendo batalha para o diabo. E isso estava acontecendo neste tempo. Estava acontecendo uma apostasia. A palavra apostasia quer dizer abandono da fé. O povo estava abandonando a fé no Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam se prostituindo no templo. Ofni e Finéias apanhavam ali a carne do sacrifício, né, e tomava das mãos das pessoas, tomava do altar do Senhor. E Deus não estava se agradando daquilo. O povo estava abandonando a fé por causa dos erros de Ofni e Finéias. E essa notícia, ela chegava sempre ao sacerdote Eli. Eli repreendeu os seus filhos, mas os filhos não estavam nem aí, irmãos. Tem gente que pensa, irmãos, que por ele ser pastor, por ele ser um líder, o filho dele vai seguir o caminho dele. Não é assim, irmãos. Cada um tem uma chamada. Muitas das vezes o mistério de Deus é com você, não é com os seus filhos, né? E muitas das vezes você acaba botando o seu filho numa situação difícil, porque ele não tem chamada. Isso aconteceu com Eli. Ofni e Finéias não tinha chamada. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Ofni e Finéias eram homens carnais, eles eram carnudos, né? Eles se relacionavam com as mulheres que trabalhavam ali no templo, irmãos, que bagunça. E Deus não estava se agradando daquilo. Deus não gosta de bagunça na casa de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus permite que os filisteus pelejem contra Israel, porque ali Deus iria se vingar, aleluia, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que os filisteus pelejam contra Israel e vencem a batalha. Olha só, irmãos, isso me chamou muita atenção. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel, irmãos, é o povo do grande Deus, é a nação do grande Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados como vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, a Bíblia diz que neste momento Israel perde a batalha para os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus, eles levam a arca da aliança para a terra deles. Eles levam a arca para a terra deles. O interessante, aleluia, que me chamou a atenção, irmãos,
Louvado seja Deus, foi os filisteus vencerem Israel e levarem a arca para a terra deles. Porque o diabo vencer um cristão, irmãos, é algo muito sério. Quando eu fiz o meu curso de teologia, irmãos, a Bíblia Sagrada, eu estudando a Bíblia Sagrada e aprendendo teologia, eu aprendi que existem dois tipos de vontade em Deus. A vontade soberana de Deus, né? É uma vontade que tem que acontecer quando Deus diz que vai acontecer e acabou. E a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é quando Deus permite que algo aconteça para nos ensinar de alguma maneira. É quando Deus permite algo de ruim acontecer, porque você pecou, porque você errou. Então Deus permite que o diabo faça alguma coisa e algo aconteça na sua vida. Isto é a vontade permissiva de Deus. Aleluia. Então Deus, ele permitiu que o povo de Israel perdesse a guerra para os filisteus. O interessante, que me chamou mais atenção ainda, foi que os filisteus levaram a arca da aliança para a terra deles. Olha só, a arca da aliança que ninguém tocava, a arca da aliança, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, que quando Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que Uzá tocou na arca da aliança e foi fulminado na mesma hora. Deus matou. Porém, os filisteus, que não tem nada a ver com Israel, tocaram na arca, levaram a arca para a tua terra e abriram a arca, e Deus não fez nada. Isto é vontade permissiva de Deus. Deus permite que os filisteus levem a arca para a terra deles. A Bíblia diz no capítulo de número 5 que eles levam a arca para as cidades mais importantes, as cidades de Abinezer e Ascote. Os filisteus apanharam a arca e colocaram no templo de Dagom, na casa de Dagom, o Deus deles. Colocaram a arca lá como despojo da guerra, né? Como se Dagom tivesse dado a eles vitória sobre o povo de Israel. Eles colocam a arca ao lado de Dagom. Ao amanhecer do dia, eles vão lá olhar Dagom, seu grande Deus, e a arca. Quando eles chegam para olhar, Dagom está lançado de joelho aos pés da arca. Eu imagino o espanto deles, porque para eles Dagom é Deus. Então eles olhando para Dagom prostrado diante da arca, o próprio Dagom está falando para eles: olha, eu sou Deus, mas o Deus de Israel é Deus dos deuses. E eu imagino o espanto deles, vendo aquela situação. Eles põem Dagom, colocam Dagom de pé, mais uma vez diante da arca. Ao amanhecer do outro dia eles voltam, e Dagom está lançado no chão de novo, porém desta vez está com a cabeça cortada e as mãos cortadas diante da arca. Aquela visão mostra que Deus está no controle de tudo. Porque naquele tempo, diz os historiadores, eles tinham, aleluia, eles tinham esse jeito de fazer as coisas.
Quando eles venciam um exército, ele apanhava aquele rei, ele cortava a cabeça e cortava os punhos para dizer: ó, acabou. Quem manda agora sou eu. Quando eles encontravam Dagon com a cabeça, sem a cabeça e sem os punhos, era Deus falando com ele: ei, eu estou aqui. Estou na casa de Dagon, mas quem manda sou eu. Eu estou no controle. Sou eu que mando, eu cheguei. E onde eu chego, eu sou Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, meu irmão Paulo Grace, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Que esta palavra, louvado seja Deus, venha fazer o efeito necessário na vida de cada um. Receba esta palavra, revelações profundas sobre a palavra de Deus. Todo dia eu vou postar uma live dessa com revelações profundas sobre a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos aí e a sua vitória, em nome de Jesus. Paz.